Imagina que você é transferido para trabalhar numa ilha após o desaparecimento do policial anterior. Agora imagine que quando você chega nessa vila você descobre que não foi um simples desaparecimento. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Gannibal. Eu digo então que se você não quiser ir para um trabalho bastante bizarro, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam dessa história, também compartilhar esse vídeo para algum amigo que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Eu também vou deixar aqui na descrição o link da Bruno Mangás, é graças a ela que eu estou conseguindo trazer vários mangás importados que não são publicados aqui no Brasil. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Daigo. O Daigo está estudando sobre antropofagia, vendo que isso é costume bem antigo dos indígenas. E é dito no documentário que ele está lendo que esse tipo de prática acontece até os dias de hoje. E após ler aquela reportagem, ele até pensa se talvez naquela ilha pacata e bastante afastada de tudo isso também seria possível. Só que logo ele descarta essa possibilidade porque aquela ilha é pacífica demais para uma coisa bizarra dessa acontecer. Um tempo depois ele chega lá na companhia, onde ele mora, e é quando ele é confrontado pela esposa dele, falando que ele não está ajudando na mudança. E ele dá uma desculpa bem esfarrapada, falando que ele tá trabalhando demais. Só que como aquela vila é bastante pacífica, a esposa dele sabe que não tá acontecendo nada, ele só que é preguiçoso para ajudar ela. E é quando eles começam a comentar sobre o cara que era policial daquela vila antes do Daigo. O Daigo fala que dizem que ele se envolveu bastante dívidas, ele acabou causando bastante problema ali com os moradores, por isso ele acabou saindo de lá. Só que antes disso, ele começou a falar coisas bastante estranhas e bastante desconexas. Só que quando eles vão comentar o que ele falava, o telefone do Daigo toca. Ele então é chamado até um local onde uma mulher foi encontrada morta. Pelo estado do corpo e por ela estar no meio da floresta, os habitantes que estão ali com o Daigo falam que provavelmente ela foi atacada por um urso. Eles falam que ela foi pegar ervas para fazer chá e ela não voltou, então quando eles começaram a procurar, encontraram o corpo dela daquela forma. O estranho é que quando o Daigo vai analisar o corpo, ele percebe que tem uma espécie de marca de mordida humana no braço da velha. Ele comenta sobre isso, os caras tentam meio que desconversar, só que quando o Daigo começa a suspeitar por conta dos rumores que aquele policial anterior vazou sobre aquela vila, aquelas pessoas que estão com ele ficam bastante irritadas. E que eles não vão permitir que um forasteiro como o Daigo comece a levantar suspeitas ou conversas idiotas sobre aquela vila. Como ele percebe que todo mundo está ali bastante puto com o que ele falou, com o que ele deu a entender, ele pede desculpa e meio que tudo se acalma. E até os habitantes ali falam que eles só estavam brincando com o Daigo. Eles então falam que para vingar a morte daquela senhora, a vovó Goto, eles vão se vingar desse urso. O grupo de caça vai se vingar dele. Eles falam que depois que toda essa situação acabar, a perícia ir até lá, é pro Daigo ir num bar que eles vão beber juntos. E que é para ele encarar isso como uma festa de boas-vindas. Então é para ele levar toda a família. Mais tarde, depois de todo esse trabalho, o Daigo vai até lá, ele até briga com a esposa, porque a esposa quer que ele ajude eles a concluir a mudança e ele não tá fazendo isso, só que ele acaba indo mesmo assim. Quando ele chega lá, só tem homens ali, bêbados, totalmente alterados, falando besteiras. O Daigo até comenta que ele deu sorte de não ter levado a esposa dele pra lá. Enquanto isso, nós vemos que a esposa do Daigo, ela tá desempacotando as caixas, colocando as coisas no lugar. E é quando ela pede pra filha dela ir ajudar ela. Só que é quando ela percebe que a filha dela desapareceu. Ela repara que a filha dela deve ter saído de casa no meio daquela neve e foi pra algum lugar. No meio do desespero, ela acaba se desequilibrando e caindo. E é quando ela repara que na porta alguém rabiscou a palavra fuja. E no meio de toda essa conversa, ele começa a falar sobre as coisas que estão acontecendo e tal. E ele até comenta sobre o policial que cuidava dessa vila antes dele. Ele fala que talvez o cara ter se envolvido em muitas dívidas e ter arrumado confusão não seria o suficiente para ele sumir dessa maneira. Ele acredita que algo mais aconteceu. E é quando o Daigo comenta que antes de desaparecer, aquele guarda disse que todas as pessoas daquela vila comem carne humana. Eles são canibais. O homem que tá ali, ele vê que é bastante sério, só que logo ele fala que, é só você conversar com cada pessoa ali daquela vila. Ninguém ali é canibal, ele não sabe de onde esse policial tirou esse tipo de loucura. E nós percebemos que enquanto o Daigo comenta sobre isso, a filha dele encontrou alguém pelo caminho. Alguém que tava com um dedo humano na boca.
Aqueles habitantes que estão ali, então eles falam pro Daigo para ele beber bastante e tal, porque pode ser que amanhã eles acabem morrendo. Porque como ele disse, a equipe de caça vai atrás daquele urso para vingar a morte daquela senhora. Um tempo depois o Daigo ele volta para casa dele e encontra a esposa na porta esperando ele. Quando ele chega ele pergunta por que ela tá ali e é quando ela mostra aquela marca dizendo fuja na porta. O Daigo ele acha aquilo bastante sinistro, né, obviamente. Só que é quando a esposa dele fala que ela não consegue viver naquela casa, tem alguma coisa estranha ali. E ela fala que além disso, ontem à noite a filha dela acabou fugindo e ela ficou desesperada atrás da menina sozinha. O Daigo se desespera e tal, só que ele vê que a esposa já encontrou a filha deles. Ela fala que como ela saiu à noite e tinha neve, ela simplesmente seguiu os passos dela e conseguiu encontrar, não foi nada tão difícil assim. Acontece que quando eles estão conversando, a filha dele entrega uma coisa pro Daigo. No outro dia, todo mundo ali se une, né, para caçar esse urso, aquela equipe de, né, caçadores vão atrás do urso. E o Daigo, ele vai junto com aquelas pessoas que encontraram o corpo da senhora Goto, né? E eles começam a conversar sobre isso, eles acham marca e fezes do urso, então eles acreditam que estão no caminho certo. O estranho é que todas as pessoas ali são bastante rápidas, deixando o Daigo para trás. E tentando acompanhar eles, o Daigo acaba escorregando e caindo ladeira abaixo. Quando o Daigo levanta, ele não sabe onde que ele tá, então ele decide simplesmente tentar ligar para alguém. E é quando ele decide ligar para um amigo dele que é médico. É revelado que o Daigo mandou aquilo que a filha dele tinha entregado para ele, que é revelado que era um dedo humano. O Daigo entregou para o amigo dele que é médico para ver se ele consegue ver se aquele dedo é daquela senhora que foi encontrada. Só que o médico fala que não, aquele dedo é de outra pessoa. Enquanto o Daigo está falando no telefone, alguém dá um tiro na direção dele. O Daigo ele se protege atrás de uma árvore e é quando ele repara que é uma daquelas pessoas que está ajudando ele na busca daquele urso. Ele fala que é ele, que não é pra pessoa continuar atirando nem nada. Ele tenta conversar e tal, só que em último caso, o Daigo também tá armado. Só que é quando aquele cara que tá ali, que atirou no Daigo, fala que só fez aquilo pra chamar a atenção do Daigo. Porque ele também se perdeu dos outros, ele tava com medo de ficar sozinho naquela floresta. O Daigo, obviamente, ele fica possesso com o cara, porque, cara, se você erra o tiro, você acerta em mim, porque o tiro foi muito perto. Só que quando aquele cara, ele demonstra que ele é muito bom de tiro, ele consegue acertar um pássaro voando na cabeça. E mesmo esse homem mostrando que ele tem uma certa habilidade de destreza com aquela arma, com aquele rifle, o Daigo acaba tomando a arma dele. Eles começam a debater, aquele cara fala que ele não pode tirar a arma dele porque aquele urso tomou a vida de uma das pessoas daquela ilha. E o Daigo, como forasteiro, não sabe qual é esse sentimento. É como se aquele urso tivesse matado um parente deles. No meio dessa discussão, aquele urso aparece. Aquele homem pede pro Daigo dar a arma para ele matar aquele urso, só que o Daigo não faz isso. E é quando aquele urso acaba atacando o Daigo. O Daigo ele se protege com a mão e dá um tiro com a pistola dele no urso, fazendo com que o urso consiga fugir. Acontece que aquele garoto consegue pegar um rifle e dar um tiro no coração daquele urso. Um tempo depois, o irmão mais velho daquele homem, o Keisuke, chega ali e eles parabenizam ele e tal, fazem até um curativo no braço do Daigo, porque quando o urso atacou ele, o Daigo se defendeu com o braço. Eles fazem o curativo e tal, eles até fazem uma oração por terem se vingado, né, pela morte daquela senhora. E é quando aqueles homens começam a abrir o urso no meio. Eles limpam, tiram todos os órgãos, os intestinos e tudo. E eles começam a comer a carne daquele urso. E eles até mesmo oferecem para o Daigo, falando que isso é uma forma de honrar a memória daquela senhora. E vendo essa cena completamente bizarra e perturbadora, o Daigo lembra das palavras do policial anterior do que ele tinha falado, dessas pessoas comerem carne humana, e presenciando aquilo, essa não parece uma afirmação tão difícil de acreditar. Um tempo depois, o Daigo ele encontra com a esposa e a filha dele. A filha dele, por algum motivo, desde que ela saiu da casa naquela noite, ela não tá mais se comunicando, ela parou de falar. E no caminho para casa, o Daigo ele começa meio que a abrir o coração para a esposa. Ele reconhece que estava sendo um péssimo pai, um péssimo marido, ele não estava ajudando a esposa em nada. Só que com o encontro que ele teve com o urso, ele meio que se lembrou do que é importante para a vida dele. E o Daigo comenta que no momento que ele encontrou aquele urso, ele não teve medo do urso, ele teve medo de morrer para aquele urso. Porque se ele morresse, ele nunca mais voltaria para casa e deixaria a esposa e a filha dele simplesmente abandonada naquela ilha deserta. Então ele fala e promete para a esposa dele que a partir de hoje ele vai mudar como marido e principalmente como pai.
Enquanto eles estão indo para casa, nós percebemos que tem uma mulher chegando naquela vila. Um tempo depois, o Daigo ele começou a investigar mais sobre essa vila, sobre o desaparecimento daquele policial, e dados os acontecimentos que ele vem presenciando, ele percebeu que o que o policial falava das pessoas comerem carne humana não ser tão difícil de acreditar depois de tudo isso. Enquanto ele está analisando a ficha do policial, ele percebe que ele tem uma filha chamada Karino. Só que quando ele está investigando isso, o Keisuke aparece ali com um pano no rosto, falando que eles estão indo fazer o funeral daquela senhora, da senhora Goto, e que o Daigo foi convidado a participar. Um tempo depois, nós vemos que a esposa do Daigo, a Yuki, ela foi levar a filha dela até uma escola, e todas as crianças de lá são bastante assim, amigáveis com ela. Como eles descobriram que a filha do Daigo não tá falando, eles até fizeram um caderninho de conversação, para quando ela quiser alguma coisa, ela escreveria ali, e eles saberiam o que ela quer. E é quando ela tá assim meio que deixando a filha dela lá na escola, eles percebem que tem várias pessoas com um pano no rosto levando uma espécie de caixão. E é quando o diretor daquela escola, o prefeito da cidade praticamente, ele fala que aquilo ali é simplesmente a marcha do funeral da senhorita Goto. Nós percebemos que o Daigo tá ali, ele até deixa o pano cair do rosto dele, ele fica bastante preocupado porque o Keisuke disse que ele não poderia tirar aquele pano do rosto. Só que o Keisuke dá um pano para ele e fala que como ele é forasteiro, as pessoas relevariam esse erro dele. Acontece que quando eles estão chegando próximo do local onde eles vão fazer o funeral daquela senhora, eles percebem que era para ter 15 pessoas ali, só que tem 16. E quando todos ali tiram as máscaras, eles percebem que tem uma garota ali. E essa garota é justamente a filha do policial que desapareceu. O Keisuke ele fica puto com ela porque depois de tudo que aconteceu, ela decidiu voltar lá naquele lugar e ela continua insistindo que o pai dela foi morto por aquelas pessoas. E no meio dessa discussão, ela acaba até mesmo chutando o caixão daquela senhora, o que faz todo mundo ficar revoltado. E é quando o Daigo percebe que o caixão está vazio. E é quando a Karino fala que, claro que tá vazio, as pessoas dessa vila comem carne humana. Obviamente, por conta disso, todo mundo ali fica extremamente puto com ela e querem linchar a garota. O Keisuke, ele tenta controlar os ânimos ali e as pessoas até começam a criticar ele porque ele já protegeu essa menina uma vez e eles não acreditam que ele tá fazendo isso de novo, visto o que ela acabou de fazer. E é quando o Keisuke fala pro Daigo pegar ela e simplesmente sumir de lá, porque ele vai atrasar aquelas pessoas. O Keisuke até tenta fazer isso de fato, só que quando aquelas pessoas vão pegar a garota, uma outra pessoa que tá ali fala para todos pararem e simplesmente todo mundo para. Aproveitando essa situação, o Daigo consegue pegar a garota e levar ela embora. No carro, levando a menina para outro lugar, o Daigo dá um esporro nela. Como que ela faz uma coisa dessa? Ela não tem noção, ela poderia ter morrido e tal. Ela não tem noção da merda que ela acabou de fazer. Só que é quando ela fala que ela queria ter sido morta. Porque se ela tivesse sido morta, linchada por aqueles homens, eles seriam presos, porque foram eles que mataram o pai dela. Ela fala pro Daigo que as pessoas que mataram o pai dela são dessa vila. E que se ele quer descobrir exatamente o que aconteceu, que é para ele investigar a família Goto. Só que ela fala para ele tomar cuidado, porque quando o pai dela foi fazer isso, ele não voltou mais para casa. E o Daigo ele promete que ele vai descobrir o que está acontecendo e que ele não vai morrer. É revelado que a Karino, no dia que o pai dela desapareceu, ela ainda tentou impedir ele, só que ele falou que só ia conversar com a família Goto. E que ela fala que ele não ia simplesmente conversar porque a cara dele mostrava que ele estava extremamente aterrorizado, então ele não ia simplesmente conversar. E ela fala que depois desse dia, ela nunca mais viu o pai dela vivo. É revelado que o Daigo ele tá indo na direção, né, de onde fica a casa dessa família Goto e ele percebe que de fato o caminho é bem estranho, é bem difícil de chegar lá. E quando ele tá pensando em tudo o que tá acontecendo, uma árvore cai na frente do carro dele. Ele consegue parar a tempo, só que quando ele tá analisando, ele percebe que aquela árvore simplesmente não caiu, alguém derrubou ela. E é quando um dos homens ali da família Goto aparece com uma motosserra. Ele tenta meio que hostilizar o Daigo para ele voltar, só que ele fala que ele não quer problema, ele só quer conversar. E é quando aquele homem ele termina de cortar a árvore e tira ela do caminho, deixando o Daigo prosseguir. Só que antes ele fala que se ele tá indo lá por causa dos rumores que aquele policial levantou, ele tem a gravação do que aconteceu. Aquele homem ele mostra as gravações do policial anterior a ele e de fato o cara estava surtado, ele estava gritando, parecia que estava totalmente fora de si. E mesmo assim, mesmo depois de ver que de fato o cara estava completamente surtado, o Daigo decide prosseguir. Quando o Daigo vai embora, um daqueles homens até comenta se seria uma boa ideia deixar o Daigo continuar.
Só que aquele homem fala que não é ele que decide. Aquele homem que vai decidir o que fazer com ele. Um tempo depois, a esposa do Daigo pega a filha dele na escola, ela fala que gostou bastante, e nessa ida ela acaba até mesmo se encontrando com a vizinha deles. Ela começa a conversar com ela e tal, se apresenta, e é quando ela pergunta se o Daigo tem tido contato com a família Goto. Ela fala que não, ele só se envolve com eles quando precisa, só que ele não é tão amigo deles. Aquela mulher fala que isso é uma coisa boa, porque as pessoas da família Goto não compartilham dos mesmos valores que eles. É mostrado que lá naquele funeral da senhora que eles fizeram, tá todo mundo ali puto com o que aconteceu. Enquanto uns ali querem ir pra meio que descer o cacete no Daigo e matar ele, outros não. Então meio que se divide. O Keisuke e outras pessoas decidem resolver isso de outra forma, enquanto outras pessoas vão atrás do Daigo. Um tempo depois, o Daigo acaba chegando, onde mora a família Goto, só que por algum motivo aquela vila parece até mesmo deserta. O Daigo ele tenta falar com as pessoas ali, parece que de fato aquela vila tá vazia, só que ele percebe que em uma casa no andar de cima alguém tá observando ele. E ele percebe que aquela janela é exatamente de onde foi gravada aquela gravação do policial totalmente alucinado. Enquanto o Daigo tá percebendo tudo o que tá acontecendo, aquelas pessoas que queriam descer o cacete no Daigo aparecem armados e prontos para matar ele. Só que o Daigo consegue revidar. Um tempo depois, a esposa do Daigo ela volta para casa e é quando ela percebe que tanto o Keisuke como outras pessoas estão dentro da casa esperando eles. A esposa do Daigo percebe que o clima ficou bastante tenso. Ela tenta desconversar, falando que se eles deixarem um recado, ela passa pro Daigo, porque o Daigo não tá em casa agora. Só que é quando o Keisuke fala que na verdade eles não querem conversar com o Daigo, eles querem conversar justamente com elas. O Daigo ele continua combatendo aquelas pessoas e ele consegue sim se defender. E é quando ele decide levar todas aquelas pessoas para a viatura, para levar elas para a prisão. Só que os moradores que estavam escondidos naquela vila aparecem falando para ele não levar ele para as autoridades. Porque tudo que acontece na família Goto tem que ser resolvida pela família Goto. Aquele homem tem que decidir. E é quando o Daigo fala quem é essa pessoa, quem é aquela pessoa que vocês tanto falam. E é quando o Daigo percebe que um homem está indo atacar ele com uma foice. Enquanto tudo isso acontece, nós percebemos que o amigo do Daigo está tentando entrar em contato com ele. Porque ele descobriu que aquele dedo é na verdade do policial que desapareceu. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Gunniball. Gunniball ele é um mangá muito tenso. O mangá ele já começa sobre esse tema de antropofagia. Se você não sabe o que é exatamente antropofagia, é basicamente um costume indígena que existia, onde eles acreditavam que se eles comessem a carne dos inimigos, eles iam conseguir a agilidade, a força e todo o conhecimento e sabedoria daquela pessoa. Então é um costume indígena esse negócio de antropofagia. Mas a história do mangá ele já começa falando sobre isso, que é pra você falar, beleza, o mangá vai se tratar sobre isso e tal, e não deixa tão claro se aquelas pessoas de fato são canibais ou não. E o mangá ele vai deixando todo esse clima assim, mas ele nunca mostra se eles são ou não. E é isso que deixa toda a história tão tensa. É um clima de desconfiança absurdo. Você começa a história, beleza, com aquele fato infeliz que a senhora acabou sendo atacada por um urso, que ela tá lá toda destruída, o corpo dela tá completamente desfigurado, mas tem uma marca de mão, de mordido humano no braço. Qual o sentido, O próprio Daigo fala, não tem como ela ter se mordido. Então, já começa um clima bastante estranho. As pessoas que parecem que tem uma espécie de dupla personalidade, elas estão rindo, daqui a pouco ficam sérias, ficam agressivas. As pessoas que são estranhamente mais fortes, mais habilidosas que uma pessoa normal. Então você já começa desconfiando das pessoas daquela vila. Só que como tem toda essa desconfiança do Daigo, saca? É uma coisa que passa pra você também. Você não sabe em quem você pode confiar. Não bastando isso, tem todo aquele rumor do policial que acabou desaparecendo. As pessoas dessa vila comem carne humana. Todo mundo pensa que isso foi um momento de surto que o cara teve. Tanto que quando o Daigo vê a gravação ele fala, pô mano, de fato, uma pessoa naquele estado falaria uma besteira dessa e ninguém levaria em consideração, porque o cara tá completamente surtado. Só que depois de tudo que ele vem presenciando, sabe, a marca escrita Fuja na parede, todas essas coisas estranhas que estão acontecendo, esse costume estranho que as pessoas têm, não é tão difícil de acreditar que uma coisa dessa é possível.
Antropofagia é uma coisa que é completamente, né, não preciso falar, ela é recriminada por todas as sociedades, mas ainda assim existem rumores e casos que isso ainda acontece. Quantas pessoas não lembram aí de um caso que passou, não lembro em que ano, de pessoas que matavam as pessoas e jogavam a carne dela em bolinhos de confeitaria, uma coisa assim, para outras pessoas comerem, pessoas que foram presas sim por crime de canibalismo. É uma coisa que acontece, volta e meia você tá vendo notícias dessas espalhadas pelo mundo, então é bastante perturbador em pensar nisso. Se vocês já são mais antigos aqui no canal, vocês viram que há algum tempo, se não me engano há alguns meses, eu fiz um vídeo falando da preparação para esse mangá que ia ser lançado. Aí você deve estar pensando, pô cara, se você fez essa preparação há alguns meses, por que só agora você está falando sobre esse mangá? É simples. A editora que está publicando esse mangá é a MPEG. A MPEG ela é uma editora nova. Eles lançaram, se não me engano, 3 ou 4 títulos contando com o Gunniball. E por ela ser uma empresa pequena, eles ainda não tinham toda a estrutura para lidar com tantas publicações assim. Tanto que o Gunniball atrasou, se não me engano, o Zetman que lançou também, o Gash Bell, né? Como a gente conhece aqui, Zatch Bell. Mas o Gash Bell também sofreu atrasos, eles tiveram que dar um tempo, né? Um time para eles conseguirem se reestruturar para depois voltarem a lançar. Então por isso que eu tô trazendo esse mangá agora. Nessa edição do Gunniball veio tanto marca-página como um cartãozinho postal, né? Postal escrito: os moradores desta vila devoram pessoas. E para quem fez a assinatura do mangá, que se não me engano são 3 ou 4 volumes, você ganha também aquele pôster ali que eu deixei ali do lado. Então é uma edição que ela tá bastante bonitinha com contracapa, vocês estão vendo aí algumas imagens que eu tô colocando. Então essa edição, mesmo depois de todo o atraso, ela também ficou uma edição muito bonita. O Gunniball ele ganhou até mesmo uma série live action que foi distribuída pela Star Plus, se não me engano foi anunciada a segunda temporada dessa série. E eu não assisti para ver se ela é totalmente fiel à história do mangá. Mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo também contando a história da série ou de algum outro mangá que tenha uma história, um filme, uma série live action aqui para vocês. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Gunniball? Vocês já leram Gunniball? Vocês já assistiram a série live action? Vocês querem que eu continue trazendo a história dele aqui pro canal? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.